Boa noite a todos. Vamos começando a segunda aula do protocolo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. A segunda aula do protocolo para controle da ansiedade e das suas causas e consequências e de tudo que envolve a ansiedade, né? Bom, a gente fez ontem o que deveria fazer na primeira sessão e hoje a gente vai falar um pouco da segunda sessão do protocolo. Então, os nossos pacientes chegaram, que é o Luiz Knupp, que é o Léo... Boa noite. Léo, como é que chama o Léo? Esqueci o sobrenome. Léo Boa Maciel. noite, Léo Maciel. Léo Maciel e tinha mais uma pessoa, né? Ou era... Não, tinha 3. Clélia? Clélia não chegou ainda. Bom, enfim. Então, a tarefa para casa, além das respirações, ficou também a meditação com a vela. Alguém fez a meditação com a vela antes de dormir? Eu fiz. E aí? Eu fiz, André. Eu também fiz. Contem para mim como é que foi. Dormi muito bem essa noite. Eu também. Não levantei nem para fazer Eu xixi, fiz que às também, vezes eu André. levanto à noite. Que daí o Leone também fez. Como é que foi? Dormi igual uma criança, hein? Um recém-nascido. Maravilha. Já faz tempo que eu não durmo bem. 8 André, horas seguidas. Oi, Nilson. André, Não, sempre foi por isso, Leone. Você dormiu igual recém-nascido, foi a mãe que trocou a fralda. Fala, Nilson. Viu? Boa! Eu nem precisei fazer, porque eu saí daí, eu já saí com sono, já desliguei, já caí na cama e fui direto. Já funcionou o que fez aí mesmo. Fala lá, Nilson. Valeu, Márcio. Marisa. André, Nilson. André, sempre eu durmo muito bem. 2 minutos já apago, sempre tenho esse costume, não importa o que está acontecendo. Mas eu sempre tenho feito da vela desde o ano passado, quando o senhor ensinou a técnica. Mas ontem, depois daquela aula toda, quando eu fiz, veio uma sensação desagradável com a amizade de uma pessoa, né? De relacionamento de poder, essas coisas, né? Uhum. Foi interessante a experiência, até negativa. Certo. Os insights acontecem quando a gente está introspectivo, né? Uhum. Então, vamos lá. Quem anotou Eu não algum consegui. pensamento? Desculpa. Fala, Léo. Eu não consegui. Eu comecei e fiquei irritado. Interessante isso. Bom, André, só um Oi. minutinho. Tem uma aluna, Jane, ela não está conseguindo se conectar aí com a aula. Ela tá lá, ó, tô vendo ela. Consegui entrar agora. Então Obrigada. tá bom. Obrigado, Eu também Jorge. consegui agora. Cléria, maravilha. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo jóia. Então, olha só, sobre aquilo que a gente falou ontem, se você fez a meditação da vela, você disse que já tinha feito, né? Que foi Isso. maravilhoso. Agora vamos falar sobre os pensamentos desadaptativos, indesejados. Quem teve algum? Hoje eu anotei alguns pensamentos. Ótimo, Eu tive também, André. ótimo. Mas Eu também tive. Eu tive um horroroso, hein? Maravilha. Então vamos começar pela ordem, pela Clélia. Eu tive também.
Beleza. Então a gente vai começar e vai fazer estratégia com todo mundo. Eu vou fazer com a Clélia, depois eu comento, daí eu faço pela ordem, tá bom? Então vamos lá, André. Clélia. Oi. André, eu fiz, eu mandei escrito para você no privado. Eu não sei se você teve tempo, condições de... Não, às vezes não é nem questão de tempo, às vezes eu não consegui nem... Eu sou batido. Eu vou abrindo aqui. André. Porque eu não teria Oi. condições de repetir aqui, de falar aqui por causa do ambiente que eu tô. tentando entrar no laptop ao invés de trabalhar com telefone celular, eu não estou conseguindo. Tem outra opção? Como assim? Eu mandei o link para o meu e-mail e estou tentando abrir. Acho que agora vai abrir. Bom, então vamos lá, Clélia. Tem algum pensamento que você pode falar? Tem. Eu não sei se eu anotei corretamente. Acho que eu tranquei de todo mundo, foi o seu junto. Tranquei seu áudio, Clélia. Alô. Agora, ouviu? Agora vai. Tá ouvindo? Estou ouvindo, Teve um Abel, momento- bem baixo, mas estou ouvindo. Teve um momento que eu fiquei com muita raiva dirigindo no trânsito. E aí eu anotei que eu até xinguei no trânsito. Aí teve um outro momento. Nossa, André, eu ando tendo momentos picos de explosão mesmo, de xingar, e eu não tava assim. Outra foi no banco, que hoje eu tive que ir no banco resolver uns problemas e eu estressei no banco. E eu anotei também, eu fui grossa com a mulher do banco. Depois você fez a respiração? Fiz. Acalmou rápido? Acalmou. Tá. Mas assim, qual o pensamento que vem na sua cabeça, assim, para poder explodir? Pensamento, André, raiva. Muita raiva. E assim, eu não consigo te dar um pensamento concreto, eu fico meio que cega. Tá, então vamos chegar lá. O que é raiva? Qual a sensação da raiva? Putz, eu não sei te definir. Eu fico irritada, nervosa, não sei te explicar, não sei definir. Bom, como você está com dificuldade de definir, vamos comparar. Essa raiva que você sentiu, era uma raiva de você ter cometido algum engano ou uma raiva de querer culpar aquela pessoa do que ocorreu? Não, eu acho que é assim, eu acho que quando as coisas fogem do meu controle, vamos supor, coisas que eu não consigo resolver, que foge do meu controle, que foge da coisa do dia a dia, que eu preciso resolver, que eu vejo que vai me trazer problema, eu fico desesperada. E aquilo, eu fico cega, eu fico irritada, eu fico ofegante, eu não sei te explicar como eu fico, André, eu fico transtornada. Essa raiva, você acha que é mais vontade de vingança ou medo? Vixe. Eu acho que é medo de não dar certo, medo de... Esse medo é um medo de cometer uma besteira ou um medo parecido como se tivesse um animal feroz querendo te pegar? Eu acho que é mais medo de cometer uma besteira. Alô. Certo. Entendo. Então, o medo seu é um medo de cometer uma agressividade exagerada. Sim, de perder o controle, de, sabe, assim, de depois fazer besteira e não ter noção, sabe? Tá. Então, bom, esse medo de cometer um ato de muita violência, você acha que é um medo de deixar a pessoa toda quebrada ou mandar a pessoa para baixo da terra, matar a pessoa?
Então, eu não sei a que ponto que eu posso chegar, porque eu fico tão transtornada que eu não sei que ponto que eu posso chegar, entendeu? Tá. Qual a possibilidade de 0 a 10 de uma pessoa que chegou na sua idade? Você já matou algum animal? Não. O que é mais fácil? Matar um animal ou um ser humano? Ai, eu não acho que nenhum dos dois. Tá. Você conhece alguém que já matou animal? Já. O que é mais fácil? A pessoa que já matou um animal, que já teve essa agressividade de matar um bicho, você acha que é mais fácil essa pessoa matar um ser humano ou uma pessoa que nunca matou nenhum bichinho? Eu acho que é mais fácil ela matar um bichinho do que matar um ser humano. Sim. Então, quem chegou na sua idade sem matar, nunca matou um bichinho e nunca chegou perto de matar uma pessoa, qual a probabilidade que você vê de você realmente ir às vezes de fato? Eu acho que é 0 também. Sim. Então, vamos trazer esse medo das consequências para a racionalidade, entender que ele é 0. Uhum. Agora eu quero que você pense naquilo que você sentiu e sabendo agora que a possibilidade de você matar uma pessoa é 0. O que você sente? Minha calma. Tá. Então, bom, esse comportamento desadaptativo veio a partir de um pensamento, provocou uma emoção e provocou uma reação de você gritar. Até agora de pouco, esse pensamento, ele estava próximo de 10 e agora ele está a 0. Nós trouxemos ele para a razão. Sim. Tá. Teve algum outro pensamento? Não. Foi isso só. Amanhã. Picos de estresse. Amanhã, você vai ter medo de matar alguém? Não. Maravilha. Pronto. Primeiro pensamento foi resolvido. Então não tem nenhum mais, né? Não. Foi isso só. Maravilha. Simples assim. Um pensamento a menos para você se preocupar. Bom, quem que era a próxima pessoa que teve algum pensamento desadaptativo hoje? Era a Clélia, depois quem mais falou, gente? Me ajuda. A Marisa. Marisa. Vai lá. Pode falar, Marisa. Então, eu tive 2 pensamentos, na verdade, que me causaram uma certa ansiedade aí. Um deles foi com relação, porque eu tô desempregada e eu tô recebendo seguro. E eu fui na cidade e eu acabei comprando algumas coisas e daí veio aquela coisa, poxa, daqui a um tempo eu não vou estar recebendo mais e como que eu vou pagar e como que eu vou me manter e eu não vou dar conta e ficou aquele negócio repetindo. Daí eu fiz a respiração, deu uma acalmada, uma desligada no momento. Mas vira e mexe o pensamento vem. Tá bom. Esse foi um deles. Tá ok. Aí já fala o outro também ou não? Pode falar. A gente vai fazer primeiro uma, já vamos ouvir os dois. E o outro foi com relação a um evento que eu vou ter no domingo que eu preciso levar uma roupa para uma pessoa. E eu, naquela ansiedade de eu não sei se a pessoa vai gostar. Aí, aquela coisa, se a pessoa não gostar, mas ao mesmo tempo eu dialogo comigo, tipo assim, se a pessoa não gostar, paciência, né? Eu não tem como adivinhar, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, o medo da pessoa não gostar, sabe aquela... Tá, então vamos pensar no primeiro pensamento que surgiu, que se transformou numa emoção, que se transformou
num comportamento. O primeiro pensamento foi... a gente só precisa classificar. Se a importância maior é por ter gastado dinheiro ou pelo medo de ficar sem dinheiro? Pelo medo de ficar sem dinheiro. Tá. Qual foi a sensação que você sentiu? Um certo pânico. Tá. Me descreve esse pânico. É uma sensação de que... Ai, como que eu posso descrever? Me Eu consigo descreve ele sentir, no mas corpo. descrever. No No corpo, sensação de taquicardia, de um peso no peito. Tá. Tipo, parece que tem um caminhão no peito, assim. A respiração fica rápida. Tá. O coração dá umas batidas mais fortes. E a sensação Essa de sensação paralisar. que você... Tá, ok. Já deu para ver que é adrenalina no sangue. Beleza. Essa sensação que você teve, você acha que ela está mais próxima a você cometer uma agressividade ou você sofrer uma agressividade? Eu sofrer. Tá. Você acha que essa sensação está mais próxima de você ficar sem recurso, mais ou menos como, nossa, me perdi aqui num lugar que não tem nada, eu posso sofrer as consequências da minha escassez? Ou é uma sensação mais parecida como tipo um animal vai me morder, vai me matar? Acho que é a primeira. Tá. A escassez. Então, essa sensação que você teve é o medo de passar necessidade, medo de passar fome. Acho que você falando agora, me veio tipo assim, de repente, eu acho que meio que linka com o medo, com o segundo medo, porque vem a sensação de, poxa, e se eu não der conta, porque eu fui mandada embora, tal, tô começando meu negócio agora, e se não der conta, o que os outros vão pensar? Eu vou estar cometido um erro. Então, você tem Acho medo que de ser tá meio... apedrejada. Eu acho que sim. Acho não. Ficou você falando aí, é isso mesmo. Tá. Quantas pessoas ao seu redor que podem, que têm essa capacidade de te julgar e falar assim, nossa, Maria. Alô? Agora sim, Abel, maravilha. Ok? Beleza. Ok. Desculpa sim. eu interromper, Imagina. estou fazendo uns testes aqui, tá? Agora Maravilha. beleza. Então. Agora pode deixar que lacrou. Beleza. Então, quantas pessoas na vida da Marisa têm esse direito, têm esse acesso de jogar na tua cara essa inconsequência que você fez? Que eu percebo 2 pessoas. E dessas 2 pessoas, qual é o vínculo com a Marisa? Que tipo de vínculo elas têm? A minha mãe e meu irmão. Tá. Quantas vezes a sua mãe já te arrebentou na porrada na vida? Centenas, várias vezes. A sua mãe já te quebrou? Já bateu bastante. E seu irmão, quantas vezes ele já te quebrou na porrada? Já bateu também. Tá. Qual a possibilidade de hoje a sua mãe te bater? Nenhuma. E o seu irmão? Também, nenhuma. Então vamos colocar esse medo como um medo que de 0 a 10, quanto você acha que ele tem de possibilidade de acontecer? Pensando por esse lado de agressão física, é 0. Tá. Agora vamos pensar de novo naquilo que você pensou e vamos ver de novo qual a importância daquele medo. Certo. Acho que, na verdade, não é um medo da agressão física, é do julgamento. Tá.
Ok. Quantas vezes eles já te julgaram? Várias. Várias. E o que aconteceu com esse julgamento? Eu deixei de fazer coisas, eu desisti de coisas. Quantas vezes você julgou o seu irmão? Várias vezes também. Qual a chance que teve dele ter deixado de fazer as coisas pelo seu julgamento? Dele nenhuma, porque eu sempre julguei, mas nunca falei. Tá. Ok. Qual a chance que seu irmão tem de mandar você enfiar o dedo na tomada e você obedecer? Ah, eu não vou obedecer, nenhuma. Zero. Qual a chance que seu irmão tem de falar assim, olha, a partir de hoje você vai ficar em casa e você não vai sair para mais nada, e quando você quiser sair, você vai ter que pedir permissão para mim? Acho que nenhuma. E qual é a chance que seu irmão tem de mandar na sua vida? Eu não sei porque me veio um número 3 na cabeça. Número 3. Para ele conseguir mandar na sua vida, ele manda sob pressão ou você obedece porque você deu essa liberdade para ele? Eu acho que eu obedeço por medo. De apanhar ou o medo dele não conversar com você mais? Medo, acho que de decepcionar, de frustrar. Tá. Se você falecer hoje, o que acontece com seu irmão, com a vida dele? Ele continua. E se ele falecer? Eu não sei. Não O que sei. acontece com a sua vida? Então, André, Então, eu acho que eu não sei, porque eu acho que eu sou meio dependente dele. Também é dependente dele. Tá. Então, esse medo, ele tá atrelado a uma dependência emocional que você tem do seu irmão. Sim. E qual a chance de você cortar essa dependência? Não sei. Não sei dizer. Tá. Você vai continuar sentindo medo dessa dependência? Tem que cortar isso, né? Mas você vai sentir medo ou não? Eu acho que eu tenho medo dessa dependência. Ele paga alguma conta sua? Paga. Tá. Entendi. Qual a chance que você tem de cortar esse vínculo de dependência financeira dele? No momento, não tenho chance nenhuma de cortar. Então, já que você depende do dinheiro dele, que tal, antes de tomar alguma atitude, até você se coloca numa posição de filha do seu irmão, tá? Já que, como um dia todo mundo já foi filho, e já foi dependente financeiramente de um pai, até que a gente alcance a nossa independência, a gente pede permissão para poder gastar o dinheiro para o pai. Você acha que seu irmão quer o seu bem ou o seu mal? Acho que ele quer meu bem. Então, se você pedir permissão para ele para tomar alguma próxima atitude financeira, qual a chance que ele tem dele te reprovar e dar esse rolo todo? O meu irmão é muito mão fechada, assim, então se falar alguma coisa, a chance dele falar não é bem maior do que dele falar sim. Tudo bem, mas até você resolver. Seu problema financeiro ele é temporário, não é? Uhum. Se Deus quiser, sim. Mas ele é temporário, não é para sempre. Você não vai morrer dependente do Sim. seu irmão. A Sim. chance de você morrer dependente do seu irmão, qual que é? Não sei. Você vê essa chance? Ah, não sei.
Não de eu sei, morrer não sei, dependente. pode ser 0, não sei, pode ser muito. Quantitativamente, qual que é a possibilidade que você tem de morrer dependendo do dinheiro do seu irmão? Vou por aí 5. 5. Você acha que esses 5 é porque você tem medo de falar 0 ou você se vê numa possibilidade de não poder falar 0? Eu me vejo numa possibilidade de não poder falar 0. E o que você acha da gente aceitar, por exemplo, aceitar uma condição inevitável? Por exemplo, eu sou cadeirante. Primeira coisa que eu tenho que fazer é aceitar essa condição. Se eu aceitar, eu não vou me estressar com ela. Qual a possibilidade de você aceitar a condição de ser dependente do teu irmão? Eu tenho muita raiva de ser dependente do meu irmão. Do meu irmão, da minha mãe. Eu tenho muita raiva. Você tem raiva deles ou de você? De mim. Tá. E qual a possibilidade de facilitar o teu caminho sentindo raiva de você? Quanto isso pode te ajudar, de 0 a 10? Não entendi a pergunta. Olha, sentir raiva de você é um sentimento que vai gerar um comportamento, uma emoção, um comportamento, certo? Certo, tô chorando já. Tudo bem, quer chorar, chora, sempre. O quanto te ajuda a sentir raiva de você? Quanto isso é facilitador para resolver o teu problema? Na verdade, acho que sentir raiva de mim não ajuda a resolver. Então, vamos lá. Você concorda que toda essa sensação, ela parte do princípio que você sente raiva de você? Que é a origem de tudo? Sim. E se você não sentir raiva de você, a possibilidade de você alcançar o teu resultado final aumenta? Concordo. Aumenta se eu não sentir raiva. Então vamos fazer um contrato? Você não vai mais sentir raiva de você a partir de agora. Negócio fechado? Vou tentar. Não. Peraí. A gente está trabalhando numa condição binária. Ou é 0 ou é 1. É sim ou é não. Se você assumir a responsabilidade de continuar sentindo raiva de você, automaticamente você não quer a solução. Porque esse momento que você se conecta com a realidade, que se sentir raiva de você vai prejudicar o teu resultado final, e se você fala que vai sentir raiva de você, automaticamente está assumindo a responsabilidade no teu resultado final. Você quer ter o resultado final? Ou descongela outra carne que você vai querer que faz pra você. Tá vendo? Esse cara é um guerreiro. Eu falo, olha lá. Vai descongelar a carne. Então, voltando. Então, vamos lá. Você quer resolver seu problema? Eu quero. Para resolver esse problema, vai resolver você ter raiva de você? Não. Aí eu te pergunto de novo. Você vai continuar tendo raiva de você? Não. Pronto. Então você assumiu uma responsabilidade e um compromisso que você não vai ter raiva de você. Pensando que você não vai ter raiva de você, qual a possibilidade de você sentir aquele medo de novo? Ela some. Acabou Se eu não sentir raiva, ela some. Acabou o problema. Acabou o problema. Aquela sensação você não vai ter mais. Porque a partir de um pensamento gera uma emoção que gera uma consequência, que foi o pânico que você sentiu. Pronto. Tá chorando agora? Tá. Tá chorando de alegria ou de tristeza? De alegria, porque descobriu a fórmula para não ter aquele pensamento mais.
que você me fala? Realmente faz sentido. Ótimo. Então, mais uma vitória. Nós estamos com 2 pessoas e 2 problemas resolvidos. Vamos resolver de mais um aí. Pode chorar, porque é um choro de felicidade. Vai lá. Qual que é o próximo? Que hoje eu tô quente para resolver o problema. Eu tinha falado, André. Ah, Mas, tá. Vamos lá, Márcia. então, é que eu falei para você, esses dias está sendo assim meio cansativo por conta do problema da saúde, né? Tá. Mas assim, em relação a isso, eu tenho ficado assim nesses dias todos no sentido normal, né? É cansativo, é chato ficar doente, tudo, mas nada assim que me perturbe muito, né? Mas assim, como você falou do pensamento, então hoje eu prestei atenção também. Hoje eu passei, acho que foi um dia dos piores, né? Que eu até fiz uma coisa que eu não faço já há muito, muito tempo, que eu nem tenho hábito, né? Que é de deitar durante a tarde, que eu acho um absurdo para mim, acaba o meu dia. E hoje eu não aguentei. Hoje eu dormi no sofá, saí do sofá e fui para a cama, porque estava difícil. Então, de repente eu acordei e eu fiquei com raiva mesmo. Eu falei, nossa, mas isso é coisa de gente doente. Sai dessa cama, sua louca. Isso aí não é cama, isso não é lugar para você, não. Isso é coisa de gente doente. Aí eu fui para a cozinha, né? Vim aqui para a cozinha. Falei, mas eu tô doente, né? Mas eu não aceito. Entendeu? Assim, eu falo, não, eu tô bem, eu tenho que levantar e fazer as coisas. Mas aí me deu essa raiva, sabe? De estar com essa coriza esse tempo inteiro, né? Uma coisa que perturba muito, que interrompe o trabalho. Eu não consigo estudar, eu não consigo fazer o trabalho direito, porque toda hora tem que parar para ficar limpando o nariz, lavando o rosto, porque o olho fica lacrimejando o dia inteiro. Então, isso me deu muita raiva hoje de manhã, né? Antes do almoço. E eu fiquei antes não, depois, né, do almoço, eu fiquei muito irritada mesmo, e incomodada com isso. E eu percebi, assim, que minhas gatinhas, né, elas ficam circulando, pedindo comida, e eu, o tempo todo, eu dou atenção, bom dia, boa tarde, boa noite, o tempo todo junto com elas, né? E hoje até com elas eu perdi a paciência. Então elas começaram a chorar, e eu falei, vai tomar banho, vai caçar passarinho, que eu não vou dar nada para ninguém. Até vai comer passarinho que você quer. Já te dei comida a vida inteira, vai. Um dia você se vira. É isso, eu já dei comida, tá louco, toda hora fica pedindo comida. Então, assim, esse foi o momento, assim, acho que pior de hoje, né? Por conta desse mal-estar todo, né? Como era a sensação no seu corpo dessa raiva? Bom, não a sensação da doença, mas a sensação da raiva. Da raiva? Era. Foi a reação, né? A reação mesmo de reagir contra, né? De falar. Você acha que foi mais uma entre pânico, medo e reatividade, agressividade, violência? Eu acho que é agressividade. Agressividade. Tá. Você estava sendo agressiva contra quem? Ou contra quê? Então, a princípio, contra mim mesma, por ter pego tá com esse mal-estar. Porque eu ainda fiz essa relação. Eu sou uma relaxada mesmo, né? Eu ponho a mão no olho 20 vezes, 100 vezes por dia. Então, ia pegar mesmo, né? Não tá tomando cuidado, sai pra rua sem máscara, só põe máscara na hora de entrar no mercado. Bom, aí assim, né? Vai fazendo os pensamentos, né? Mas você trabalha na saúde, né? Não sabe se entrou em contato com alguém positivo. Você já teve isso, agora está tendo de novo, não é possível. Sabe essas coisas assim? Por que está tendo de novo? Por que você foi relaxada? Aí passou esse momento. Eu, particularmente, eu continuo afirmando ainda que, por tudo que eu já vi de Covid, por todos os infectologistas, os caras que trabalham nessa área falaram, a possibilidade de reincidência, de contaminação, por enquanto, é zero. Entendeu? Então, a gente tem algumas possibilidades aí.
Agora, só um detalhe que esse protocolo, né, as perguntas socráticas, como a psicologia costuma chamar, ela só não funciona quando há um problema de desconexão, tá? Então, vamos conectar com a realidade, tá? Eu não posso fazer um questionamento socrático com uma pessoa que acredita, que nem o Henrique Cristo, que ele acredita que ele é Jesus Cristo, porque daí não vai ter como a gente conectar ele ao pensamento dele. Então, vamos lá. Qual a possibilidade que você tinha dentro de uma razão? Qual a possibilidade que você tinha de ter se contaminado no seu trabalho? Bom, a gente pode se contaminar em qualquer lugar, né? Mas eu trabalho dentro de um posto de saúde. Então, a chance de se contaminar lá dentro é grande também. Tá. Não tanto porque a gente está direcionando tudo para o polo. Mas a gente não sabe se a pessoa entrou lá assintomática e foi atendida como uma pessoa comum. Tá, mas em algum momento, durante algum atendimento, durante o trabalho do posto, você não fez asepsia, você não usou máscara, você não usou jaleco, não colocou óculos de proteção? Na verdade, a gente usa só máscara, né? Mas a mão eu lavo muitas vezes durante o dia, dentro do posto. Tá, você atendeu num distanciamento de menos de 1,5 m, alguém tossindo só de máscara? Você só de máscara, a pessoa tossindo? Ah, sim, a gente circula perto das pessoas, né? Então, mas vem cá, vocês não estavam usando escudo, nem óculos, nem jaleco, nem touca? Não, só máscara. Ah, então, praticamente era certeza que você ia pegar Covid, não tem como. Quem usa todo o material são as enfermeiras e os médicos, né? E mesmo assim nem estão usando mais porque não estão atendendo pessoas com sintomas, porque é barrado na porta. Então é feita uma triagem e aqueles que estão com sintomas já vai direto para o polo, nem entra no posto. Mas, né, tem os assintomáticos aí. Então tem a possibilidade grande. Então, sim. por exemplo, você não pode ficar com raiva de você porque você não fez o protocolo correto, você concorda? Então, não é raiva, é uma consequência. Agora, por outro lado, a sua saúde é boa. Você acha que pegou duas, eu acho que você pegou uma só. Mas vamos supor que você pegou duas, eu estou errado, você está certa. Quem pegou 2 vezes está conseguindo assistir uma aula, tá bem de saúde, hein? Estou bem entre aspas, né? Não perto do que eu estou Pelo acostumada. amor de Deus, eu peguei as pessoas com Covid que não conseguem. A própria Giovânia, que está aqui agora, o primeiro dia ela não saía a voz dela, não respirava. E ainda ela foi leve, ela não precisou ficar internada. As pessoas não têm ar, as pessoas não conseguem ficar sentada, as pessoas não conseguem nem ficar de óculos, de tanto Eu lacrimeiro. não estava conseguindo mesmo. Eu tive bastante falta de ar, né, nos primeiros dias. Pois é, você está... Tanto que eu não assisti nenhuma aula, né? Eu só ficava... Então, pois é, você está muito bem de saúde, porque olha como é que você está hoje. E você hoje concorda? foi um dos piores dias, né? Você vê que engraçado, né? Pois Hoje é, agora vem cá. Aceitando que a sua saúde é maravilhosa e agradecendo a quem você quiser agradecer pela sua saúde maravilhosa, você acha que a sua raiva era por ter convidado ou ter dormido à tarde? Mais por ter dormido à tarde. Porque Tá. para mim é uma perda de tempo. Por quê? Porque eu Para falei, você, as pessoas que dormem todo dia à tarde, qual a possibilidade de elas serem pessoas boas para o planeta do que aquelas que nunca dormiram à tarde? É igual. Não tem sentido. Em que momento uma pessoa é desqualificada por dormir à tarde? Em nenhum momento, não tem cabimento, né? Por isso que eu estou comentando, porque não tem... Para mim, é assim, isso é coisa só para pessoa, para mim, né? Só se eu tiver doente. Mas aí eu falei, bom, mas eu não estou bem, se eu não estava bem, eu tinha mais é que dormir, né? Que hoje foi, acho que um dos piores dias, foi o primeiro dia que eu... E por que a Márcia
por que que a Márcia, né? Ela, o que faz da Márcia diferente de qualquer outro ser humano? A Márcia vai morrer? Vai, A Márcia faz cocô? faz. Então, os outros seres humanos não vão morrer, não fazem cocô. O que que Também, muda da Márcia para qualquer outro ser humano? tudo igual. E por que que você não pode ficar doente? É uma situação que me incomoda. Ficar mal é uma situação. Porque eu Mas qual a penso. sensação de... É uma sensação de fragilidade? É uma sensação de derrota? Qual a sensação de Eu acho que é mais para derrota. derrota? Né? Tá. E quando você perde, por exemplo, quando você era criança e fazia alguma atividade na escola que tinha disputa, competição, você perdia, como é que você ficava? Bom, na verdade, eu nunca gostei de competição, né? A minha mãe não criou a gente, criou, na verdade, dizendo que não é legal a competição. E, na verdade, eu também não gostava muito, né? Porque eu sempre achei que era tudo igual, que não tinha que ter competição. Que cada um tem uma forma de agir, de ser, e que tá tudo bem. Ninguém precisa ganhar o tempo inteiro e ninguém tem que perder o tempo inteiro, né? Certo, então se todo mundo é igual, por que que você, então, já que você formou esse pensamento, essa crença na infância, por que que você não é igual a todo mundo que fica doente, então? Não faz o quê? Bom, a crença da sua mãe era não competir para Ah, não ter necessidade de sobressair ou de ganhar ou de perder, ou seja, todos somos iguais, ah, correto? uhum. Se essa crença foi formada, então por qual motivo você não pode ficar doente e perder? Não tem um motivo, né? Não tem um porquê. Então, se não tem motivo, esse pensamento ele não existe, você concorda? Sim, não tem porquê ele ter existido, né? Sim. Sabendo agora que esse pensamento não existe, sabendo que você é mortal, é um ser humano como qualquer outro, da próxima vez que você tiver que dormir à tarde, quanto vai te irritar isso? Não é para irritar mais, né? Quanto você acha que vai te irritar? Aí eu acho que ainda vai continuar incomodando ainda, porque não é um hábito gostoso. Para mim, não é um hábito gostoso. Eu acho que, sim, é capaz mais de eu evitar, né, do que acontecer e depois eu lidar com essa sensação de ficar chateada de novo, né? Vamos pensar algumas coisas que você poderia fazer que seria equivalente a ficar frustrada por ter dormido à tarde. Você já se envolveu em algum relacionamento de alguma pessoa compromissada, estragou a vida de alguém? Não, Tá. Você já subtraiu algum pertence de alguma pessoa? não, Você já usou drogas? não. Você já fez uso exagerado de álcool? Acho que uma ou duas vezes, algumas vezes já. Já. É. Tá. Nessas vezes você ficou com a mesma sensação de ter perdido? Não, Se o medo maior é perder a vida, e você concorda comigo, né? hum, Ou não? se eu tenho medo de perder a vida? Não. O maior medo de um animal é perder a vida, Hum, não é? tá. O que é mais fácil de tirar a vida? Um excesso de álcool ou dormir à tarde porque tá com Covid? Eu acho que o excesso de álcool. Porque se tiver dirigindo, pode morrer, senão, ou pode, sei lá, né, sair pra rua aí, se perder e cair no rio. A Já chance é era. bebendo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver outra coisa que você poderia ter feito.
Nunca usou droga, já usou poucas vezes álcool. Tirou a vida de alguém? Não, Salvou alguma vida? já. Qual a sensação de salvar uma vida? Ah, é indescritível. Qual a É muito. sensação de salvar a sua vida? Ah, melhor ainda. Se você repousar quando está com vírus, a possibilidade de você piorar ou melhorar o seu quadro? Acho que é de melhorar. Então, outra vez que você foi dormir, não é a mesma coisa que salvar uma vida? Sim, com certeza. E cadê a derrota disso? Nenhuma. Pensando que toda vez que você dormir, que estiver doente, você vai ter essa mesma sensação de novo? Ah, não. Nunca mais. De Então, vontade eu vou dormir e pronto, acabou. entendeu como a gente organizou o seu pensamento? Entendi. Pronto, mais um problema solucionado. Você está até dando risada agora. Ah, tô mesmo. E vou falar, olha, se eu tiver que dormir amanhã, eu vou dormir, não quero nem saber. Como a gente faz armadilha pra gente mesmo, né? Impressionante. Vai mesmo, né? E sai brigando até com o gato pela frente, coitadinho. Coitado do gato, eu achei muito engraçado, velho. Comida, Falar pro coitado. gato, porra, já te dei comida a vida inteira, vai caçar um passarinho. André, eu tô brava com você agora, hein? Por quê? Ah, por que você não faz isso comigo também? Pra eu dormir amanhã o dia inteiro, sem peso na consciência? Ué, mas serve pra um, serve pro outro, pô. Abandonar todo mundo amanhã e dormir o dia inteiro. Mas a hora que a minha cachorra começar a chorar pedindo comida, eu vou falar isso pra ela. É engraçado estressar com animal, cara. Meu pai chamava meu cachorro de corno, era muito engraçado. Que dó. Bom, vamos lá. Quem que era o próximo? Leone. Vai, doutor. Qual que foi o seu pensamento? Ô, André, não sei se tem a ver com o sonho que eu tive hoje de manhã, que eu lembrei que eu tive um sonho matando uma ratazana, cara. Acordei meio ansioso, meio esquisito. Não sei se tem a ver porque eu tinha que me deslocar para o OMI hoje e tem que ver aquele mundaréu de gente dentro dos trens, cara, alguns usando máscara e outros com irresponsabilidade em usar. Depois aquele monte de gente que desce na estação de trem, você vê aquele mundaréu de gente sem usar a máscara. Em seguida, você transita pelo centro da cidade, você vê aquele monte de gente sem usar máscara. Cara, isso deu uma irritação em mim. A irritação que eu tive é pelo fato de mim não ter as condições de obrigar a pessoa a usar máscara. Você fica sem condições de conseguir fazer com que as pessoas entendam que a máscara é necessária. Cara, aquela sensação boa que eu tive quando dormi, através do uso da vela, que me deixou muito relaxado, logo de manhã eu me senti bem, mas quando eu me lembrei que eu ia me deslocar de trem, depois descer, ver aquele mundaréu de gente, alguns usando e muita gente sem usar, cara, me deixou numa situação de irritação muito grande. Isso aí eu Qual anotei. cidade que você tá? Fiquei muito irritado, cara, muito irritado mesmo, a fim de, sabe? Não sei se tem a ver o fato que eu já estou aposentado e é uma espécie de medo de enfrentar a multidão, sabe? Qual cidade que você tá? Estou aqui em Santo André. Santo André. Tá, aqui em Campinas começou hoje multa para as pessoas que estiverem sem máscara na rua. Aí não tá tendo nenhum tipo de controle, nenhuma punição, nada? Só está a nível de orientação. Tá. Entendi. Bom, agora a gente tem que pensar o seguinte, se esse medo, se essa sensação que você sentiu, se é uma impotência porque as pessoas não obedeceram... Sensação de querer, sabe? Tá.
Mas por elas não terem obedecido ou por elas estarem colocando a sua vida em risco de passar o Covid para você? Eu acho que eu tava no meu pensamento é devido ao fato delas exporem a vida de muita gente em risco, não só a minha. Bom, é aquela Eu vejo história. isso com uma tremenda irresponsabilidade, sabe? Aquela história, dentro do transporte público, não é para andar. O motorista do transporte público, seja trem, seja o que for, não tinha nenhuma autoridade lá no... Você falou que é metrô, né? Que você Vagão? andou no vagão. Não, é trem. O trem. Lá na estação não tinha nenhum CPTM da policiamento, vida. nada? Tem, mas aí quando entra nos vagões, algumas pessoas não estão nem aí, cara. Sabe? Simplesmente não estão nem aí. Aí você tem que ficar desviando, sabe? Desviando dos obstáculos. Aí vai uma pessoa sem máscara, você passa longe, vira cara, sabe? Isso vai irritando, André. A bem da verdade vai é uma irritando, só, sabe? cara. A bem da verdade é uma só. Nesse caso aí, não tem nem como a gente trabalhar o questionamento socrático, porque assim, é uma cognição que não depende de você, é um meio externo, é uma situação externa, ela está longe do seu domínio, do seu alcance, Isso. do seu controle. É. Nesse caso, a gente tem que aceitar, sabe? Aceitar que as pessoas, elas podem querer morrer, elas têm o direito de querer ficar doente. Por incrível que pareça, a gente tem que dar esse direito às pessoas. Como aquele velho que sabe que tem que tomar remédio e não toma, e ele está exercendo o direito dele. É o livre-arbítrio. Agora, as pessoas que são obrigadas a pegar o transporte público, se elas estiverem realmente preocupadas com a vida delas, elas fazem... aqui em Campinas, eu não sei a sua cidade, cara, mas aqui na minha cidade ninguém anda dentro do ônibus sem máscara, porque a própria população tira. Não, os ônibus estão normais, as pessoas estão utilizando. É no trem que ficam... Então, não anda de trem, porra. Isso aí me deixou irritado. Falei, André. você tem tremedeira para ir sair de casa. Oi. André e o Leone, se vocês me permitem, os colegas, só fazer uma contribuição aqui sobre o pensamento socrático. Sim. Eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando. Sócrates, ele fazia a maêutica, né, que é o questionamento socrático, como o André está falando, para dar luz ao pensamento, o silogismo, né, o raciocínio, para a gente chegar a conclusões que nos levam à felicidade. Sim. E ele condenava dois outros tipos de pensamento. Na verdade, ele condenava um outro que é contrário a esse questionamento, que não leva à felicidade, que leva a um engano, que é o sofisma, que é aquela lógica deturpada, que essa depende mais da liberdade humana, como está falando aí. Como o André está falando, a liberdade de deixar o outro que queira cometer um mal a si. Isso. Né? Mas também Sócrates falava de uma coisa que se chama aperocalia, que é aquele indivíduo que não tem capacidade de fazer essa lógica, que não tem capacidade de fazer esses questionamentos. É como um jogador no campo de futebol, que ele não tem, o jogo está acontecendo, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe a posição dele, ele não tem ele fica fora do jogo, ele fica sem sintonia. É desconectado, né? Isso. Aí obrigado por essa oportunidade, eu quis introduzir aí esses pensamentos socráticos. Então, o psicólogo que desenvolveu esse método que a gente está fazendo hoje, ressignificação pelo questionamento socrático, ele, através de perguntas, não de imposição, ele vai conduzindo a pessoa a se conectar com a realidade, né? Ele não impõe, é diferente de impor. Porque no momento que você impõe,
a pessoa se fecha. Mas no momento que você vai perguntando e ela vai respondendo com a lógica, ela mesma encontra, entre aspas, como Sócrates falava, a realidade. Agora, aquilo que eu falei no início, que veio o Léo aqui para contribuir, é exatamente isso. A gente está falando de terapia comportamental cognitiva, e o questionamento socrático, ele é cognitivo, ele tem que ter lógica, ele tem que estar dentro de uma conexão. No momento que ele sair da conexão, ele já perde sentido. Por exemplo, o que o Leone falou, de um desacato à lei, à ordem, generalizadamente assim, aí não tem nem como a gente ressignificar o pensamento do Leone, porque quem está fora da realidade não é o pensamento dele, são as pessoas. Então é o caso dele ficar bravo mesmo. Agora, o que eu posso dar para ele de recurso é assim, evita andar de trem, porque se as pessoas estão complacentes com essa transcrição da regra, da ordem, é porque elas estão no seu direito de querer se infectarem. E que eu acho que muitas vezes, que eu discordo, que muita gente condena, e vou colocar aqui uma questão até da atualidade, da política da atualidade, é falar assim, olha, o Bolsonaro é culpado pelas pessoas que estão andando na rua sem máscara. Isso é uma afirmação desconecta. Porque se você parar pessoa a pessoa na rua e perguntar para ela por que ela está sem máscara, eu duvido que alguma vai responder. É porque o Bolsonaro mandou eu ficar sem máscara. Ou eu estou seguindo o exemplo do Bolsonaro. Elas vão falar da boca delas, da coragem delas, da cabeça delas. Até que, se isso for verdade, se elas pensarem assim, eu vou andar sem máscara, se o presidente andou sem máscara e ele pegou, por exemplo, eu vendo a Márcia na situação que ela está, eu vou falar assim, pô, esse Covid é uma gripe. Eu já tive gripe muito pior que essa que ela está tendo. Tá, então eu não vou deixar de pôr máscara porque a minha colega está forte agora. Então ela não pode, por exemplo, me influenciar. E se eu me deixar influenciar por ela, é um problema meu. Então é uma falha de conexão minha. Agora, óbvio, não estou querendo aqui dizer que o exemplo do Bolsonaro é o exemplo correto de um estadista que um presidente da República tem que fazer. Não é isso. Mas a gente tem que combater, a questionar o comportamento dele para ele, com ele mesmo e na responsabilidade de governante, mas não atribuir a todas as pessoas que estão na rua sem máscara por culpa de uma pessoa. Porque uma pessoa que tem conexão como eu vou ver o caso da Giovânia, que está muito bem com Covid, da Márcia, que está passando pela Covid, que é uma beleza, do nosso outro colega, que é cardíaco e passou pela Covid, passou um perrengue violento, mas está aí, firme e forte, eu falo, quer saber de uma coisa? Eu vou arriscar. Eu vou sair para a rua sem máscara e não vou passar álcool. Eu já não, eu no lugar da Márcia, eu no lugar dela, trabalhando onde ela trabalha, eu estaria de máscara, de óculos, de escudo, de jaleco, de gorro, de bota, aquela botinha de sobressair, e algo mais, ainda fazendo oração antes e depois de cada atendimento. Aí vai depender de cada um. A gente não pode se conectar a uma outra realidade para justificar que a minha desconexão com a realidade tem a ver com o exemplo do outro. Porque no momento que a pessoa toma, por exemplo, o outro para cometer uma falha, uma transcrição de lei, é ela que está
está transgredindo a lei. Não é a outra pessoa que é culpada. Senão é aquela história igual criança. A gente passa a ser criança novamente e falar assim, a professora dá bronca no Zezinho, o Zezinho fala assim, professora, mas foi ele que mandou. Entendeu? Não é justificativa. No caso do Leone, o que eu posso dizer para ele é o seguinte, o fato dele ter estressado é um fato que não tem nem como ressignificar, é uma fatalidade. Ele estava no lugar errado, na hora errada e presenciou algo errado. Por outro lado, o que eu tenho a dizer para ele é o seguinte, não se preocupe pelas pessoas. Se preocupe com você, porque na questão do Covid, é cada um com o seu problema. Não queira achar que você pode proteger alguém, porque na questão da vida, a gente tem que ser bem... Aí eu já não estou nem respondendo e fazendo pergunta, eu estou afirmando. Na questão de nascer e morrer, deixa na mão de cada um e na mão de Deus. Não é a gente que vai salvar vidas falando para alguém, põe máscara, porque ele pode até pôr ali na hora e virar a esquina e arrancar. Deixa a consciência de cada um. Entendeu? E se a gente for parar para pensar também, todas as grandes pandemias, elas têm um fator regulatório no planeta. É ruim falar isso, é ruim aceitar isso, mas todos os maus têm um fator regulatório. Infelizmente, é uma realidade. Melhorou ou piorou, Leone? Tá ouvindo, Leone? Opa, eu tive um problema técnico aqui. Sim, melhorou bastante, viu? Melhorou bastante. Porque não adianta, cara. Você não pode querer mandar na vida dos outros. Tem que... E o que você tem que fazer agora é pensar em você, na sua família, nos seus mais próximos. Aí, quando alguém bater na sua porta e pedir ajuda, você ajuda. Mas querer ajudar o mundo, garanto que você que não vai conseguir. Entendi, André. E da próxima vez você procura não andar de trem, cara. Vai de metrô, vai de a pé, vai de bicicleta, vai de táxi, Uber. Mas não anda de trem já sabendo que é para não passar raiva. Bom, então, gente, deu para... Tem mais alguém que queria comentar algum pensamento? Eu, André, Thiago. Fala, Thiago. Então, André, não sei, quando começou a aula agora, eu já comecei a sentir uma atmosfera de medo, assim, uma aflição. Eu não consegui entender o pensamento que estava por trás. O que eu consegui, hoje foi um dia um pouco atípico, porque eu estava estudando alguns gráficos e tal de investimento de bolsa de valores. E aquilo é muito dinâmico e tem muita energia no meio disso tudo. Você experimenta de muita euforia em alguns momentos. E eu senti que no momento que eu não estava fazendo aquilo, o meu corpo é como se ele estivesse pedindo aquela sensação. E eu comparei até com um certo tipo de vício mesmo, né? Com o jogo, né? E isso tem a ver, e isso com algo assim que é lícito, né? Mas que precisa ter um controle muito grande. Eu me vi sendo puxado para esse ambiente de estar sempre ali interagindo com aqueles gráficos, com aquelas coisas. O que não é saudável para trabalhar com a bolsa? É quando a pessoa está trocando a diversificação dos investimentos, focando só nos investimentos de alto risco. Aí ela está transformando uma coisa saudável, que é investir na bolsa, numa coisa que não é saudável, que é jogar com a bolsa. Uhum.
E o que eu percebi é o seguinte, é que eu fiquei, vamos dizer assim, mesmo que momentaneamente, viciado na sensação que aquilo gerava nos gráficos, na interação, na energia que tem por trás daquilo ali. E eu identifiquei esse ponto porque eu já tive outros tipos de vício, né? E eu vi o mesmo percurso sendo trilhado para que desenvolvesse o mesmo mecanismo. Então. Eu, como já tô ligado, eu freio um pouco, né? Até porque não é nada agradável desfrutar daquele um sentimento que já foi enterrado, né? Mas você vê que tá ativo, né? Ele só tá desativado, mas eu consigo lembrar das mesmas O sensações. esquema existe. Isso. E dependendo da emoção, do pensamento, que pode gerar uma emoção, essa emoção pode ativar um esquema que já existe e desencadear um monte de memória que está ali organizada e guardada. Que onda, né? E, tipo, eu experimentei, assim, num curto prazo, coisas que eu falei, você acha que nem tem mais, de tanto tempo que você passa sem sentir, né? Mas quando um desses esquemas é ativado, parece que outros vêm de carona. Aí você começa... Eu senti um medo do nada, cara. Tava de boa, aqui comecei a sentir uma aflição, um medo, foi que onda, que... Mas é legal que, assim, dá para se descobrir nesses processos e dá para administrar também, porque, como você falou, é saudável, mas precisa ter um gerenciamento das emoções, né? Sim, no meio e de aí tudo isso. qual que seria a rota a ser seguida? Primeiro é a reconexão. Você já fez. Não precisou nem do terapeuta te ajudar. Conseguiu qualificar, quantificar e organizar o pensamento. No momento que você consegue essas três coisas, automaticamente você começa a ter controle. Sai do automático e vai para o lobo frontal ali e vai ter o seu falar não. Você consegue se regular. Você consegue dizer não, para por aqui. Agora, esse efeito fisiológico que trouxe nessa onda, você vai tratar com respiração, meditação, e ele vai passar. Lembra daquela respiração quadrado de ontem? Enquanto a gente vai falando aqui, vai fazendo ela, depois você me fala o quanto você melhorou da respiração quadrada. Quando você e o Thiago se referiram a jogo com ações, vocês quis questão trader? Olha o outro lá. É isso, né? É isso, na verdade, sim, porque tem alguns investimentos que são mais saudáveis pelo longo prazo, né? Então você faz você faz o ativo ali, calcula mais ou menos a projeção que você quer ter e você descansa. E tem outros que são a curto prazo. Então é uma montanha-russa de ganho, de perda, de prospecção de ganho. E aí aquilo tudo envolve quimicamente ali. Eu não falo nem dos ganhos que estão sendo... Às vezes você perde, mas é o que... Até o perder o cara quer estar lá, até que perdendo, entendeu? O cara só quer a sensação, ele não quer nem mais o dinheiro. Eu não cheguei nesse nível, entendeu? Eu desfrutei desse sentimento parcialmente hoje e identifiquei isso e vou tomar as medidas. A partir de hoje, provavelmente eu tome outro trilho ou aprenda a me gerenciar para depois me arriscar mais. Mas não foi nada saudável, assim, para as minhas memórias. Não gostei de vivenciar isso de novo, não. Olha, o Kowalski me fez lembrar uma situação que foi assim. Uma pessoa contou para outra, e eu estava junto, falando, nossa, meu amigo convenceu a minha mãe que tinha que investir em alguma coisa para ser sócio dele, porque eu estava desempregado, muito depressivo, e a minha mãe foi na onda desse meu amigo, emprestou 30 mil, esse cara pegou o dinheiro e vazou, parará, e esse cara era amigo de um amigo meu, e eu estava junto com esse amigo meu, que chama Marcelo. Aí o outro cara, que é amigo do Marcelo, contando para ele, nossa, minha mãe foi enganada, foi roubada, tudo.
Aí, a hora que ele acabou de falar, eu falei assim, putz, sacanagem, né, velho? Pá, não sei o quê. Aí, quando ele acabou de falar, o Marcelo, amigo meu, falou assim, vem cá, será que sua mãe não empresta um dinheiro pra mim, não? Mas o que tem de gente que cai no conto da sereia, cara. E tudo por causa da ambição, né? É E aí, arrastado eu pela lembrei própria do cobiça. Kovoski. Você falando que, pô, puta enroscado até o Kovoski. Vem cá, como é que é essa aposta? O cara tá me Complicado, viu, assustando aí André? com a história aí de investimento no mercado, esses trem, porque eu Não, isso não, um não. pouquinho de. É muito legal você fazer isso. Agora, assim, realmente tem uns tipos de investimento que são mais agressivos, assim, você precisa ter muito conhecimento, muita frieza e muito gerenciamento pessoal, assim. Eu acho que 90% é Ó, saber administrar os próprios sentimentos, pra ter um pouco de esse, segurança para entrar nisso. E nem essa todo mundo vai ter, cara. contribuição do Thiago é interessante para gente que é da área de terapia, para saber, às vezes, pelo menos pôr o paciente para pensar. Tipo assim, a gente tem o Thiago que já teve problema com dependência. Então, o Thiago é meu paciente. Aí ele vai chegar para mim e vai falar assim: nossa, eu vou receber uma herança aí, eu acho que eu vou começar a trabalhar com investimento de bolsa. Automaticamente eu tenho que orientar ele. Falar, Thiago, esse mecanismo de investimento em bolsa, ele tem a possibilidade de se transformar em jogo. Então, toma muito cuidado, toma muito cuidado. Pega um corretor, conversa com ele, fala para ele, olha, não me deixa cair nessa tentação, porque É um isso vai mentor, né? ativar um esquema meu, assim, assado. Então, isso é interessante. Ele deu uma contribuição muito boa aqui para a gente entender como as coisas se relacionam, como o cérebro ele vai buscando conexões. E, infelizmente, sempre conexões mais destrutivas do que construtivas. A tendência do cérebro é tentar proteger a gente, mas acaba caindo na armadilha ao contrário. Entendeu? Você vê como que o cérebro ele é cheio de armadilha. A Márcia deveria estar feliz com a dormida dela hoje. Nossa, consegui dormir. O que ela ficou? Revoltada. No caso da Marisa, ela, dependendo, até foi um exemplo que a nossa grande Giovânia deu hoje, né? Vem aqui, que ela mandou aquela gravação de áudio, vem aqui traduzindo o que aconteceu aqui agora. Era para Márcia estar feliz que conseguiu dormir, era para Marisa estar feliz por ela ter uma família. Porque eu não tenho um irmão que me sustenta. Gostaria muito de ter, e confesso que eu não estaria tão chateado. Talvez eu estaria até mais feliz. Ficaria só dando aula e não iria para a loja, não faria nada que eu não gostasse. Porque eu sabia que eu tinha um irmão para segurar minha onda. Então depende muito do ponto de vista. A Giovânia deu aquele exemplo do churrasco. Eu vou dar um outro exemplo aqui, parecido com aquele, para reforçar. Tinha 2 irmãs gêmeas. E o pai chegou para uma menina e deu uma caixa. Ela abriu, tinha um patins, um capacete, uma joelheira e uma cotoveleira. Aí, para outra menina gêmea, ela abriu, tinha um monte de capim, e nesse capim tinha um pedacinho de cocô, sem querer, ficou lá. Aí uma abriu aquele negócio lá, aquela caixa, falou assim, não quero patins, eu vou cair, vou quebrar, vou me arrebentar, eu não quero patins, chorou. E a outra que abriu a caixa, cheia de capim,
ela começou a ver esse capim. Ué, o que será que meu pai quer dizer com esse capim? O que será? Aí daqui a pouco ela pôs a mão no cocô. Ela cheirou. Nossa, cheiro de cocô de cavalo. Oba, ganhei um pônei. Entendeu? Então é como o cérebro constrói. Ele tem as duas possibilidades de construir. Construção positiva, construção negativa. O terapeuta comportamental, ele tem que saber conduzir a construção das relações entre o pensamento que gera uma emoção, que gera um comportamento, conectar as coisas construtivas e positivas. A construção positiva que eu vou dar para o Thiago hoje, a sugestão é: Thiago, olha como você está preparado. Olha como você alcançou uma maturidade emocional. Você já conhece os seus comportamentos automatizados. Parabéns. Você é um homem que alcançou uma maturidade muito alta. Tá? Ele poderia construir o seguinte resultado. Puta que pariu. Será que a minha vida vai ser o resto da vida viver de dependência? Então, tem duas possibilidades para ele construir. Uhum. Então, nosso objetivo hoje, na segunda sessão, é, através que a TCC nomeou como questionamento socrático, que tem a ver com a contribuição que o Léo Dias deu, que ele é um filósofo. É exatamente por isso que tem esse nome, porque Sócrates fazia assim, para poder ensinar, para dar aula. E através do questionamento, conduzir não o ensinamento pela imposição, mas o aluno sentir que ele descobriu o conhecimento, não que foi empurrado o conhecimento para ele. Então, aquilo que a gente gera por nós mesmos tem um resultado, um convencimento muito maior para o cérebro. Uhum. Então, a segunda sessão é pegar os pensamentos negativos e trabalhar com um questionamento socrático e reconectar eles com a construção, com o lado positivo. Agora, para a lição de casa, desse segundo atendimento, a gente vai deixar, além desse ensinamento, da meditação, das respirações e das anotações dos pensamentos, a gente vai deixar um outro dado importante que o paciente vai trazer. Nós vamos pedir para que ele tome a pulsação 15 segundos contando o pulso e anota. Antes de dormir, são 3 vezes ao dia que ele vai anotar. Começar pela manhã, que é mais fácil. Acabou de acordar, antes de levantar, ele vai pegar a pulsação. Tá? No maior pico de atividade do dia dele, ele vai pegar a pulsação. E antes de dormir, a hora que ele estiver deitado na cama, ele vai pegar a pulsação. Então, ele vai pegar pulso desses 3 momentos. E nesses 3 momentos, ele vai dar nota para 3 questões. Primeiro, qual é a minha disposição para a atividade de 0 a 10? Qual é a minha condição de humor de 0 a 10? Se eu estou bem-humorado, onde 0 eu estou muito mal-humorado e 10 eu estou muito bem-humorado.
E qual a minha condição? Falei da disposição, do humor e da ansiedade. Então, eu vou explicar para vocês uma coisa muito interessante que acontece na clínica. Eu estou tratando uma pessoa que a vida inteira eu já coloquei como diagnóstico transtorno de humor distímico. Só que agora eu quero ver se ela é desconectada com a realidade ou não, tá? Então, no primeiro momento, não dá para saber, tá? Se ela for desconectada com a realidade, aí já é um problema diferente para ser tratado. Aí tem que mudar a estratégia com o médico, psiquiatra, e entrar com os antipsicóticos, tá? Porque o antipsicótico, ele corta radicalmente o pensamento desconectado. E a psicose é a patologia que mais tem resposta ao fármaco, tá certo? Mais do que depressão, mais do que qualquer outro. Pode parecer assim, nossa, o cara é esquizofrênico, acabou a vida dele. Não. Se ele tomar um Haldol, o fator positivo que o Haldol vai dar é um fator muito maior do que um antidepressivo, tá? Que consegue só tratar, que, se não me engano, 60% das depressões. Mas, enfim, vamos lá. Essa pessoa distímica. E aí eu estou trabalhando com terapia comportamental cognitiva com ela. Mas não nesses protocolos formatados. É o meu jeitão de trabalhar, tá? É o meu jeitão. Mas na linha do TCC. Aí eu pedi para ela começar a traçar o gráfico. Quando eu peço para ela traçar o gráfico, ela manda para mim um dia bem, outro dia bem, outro dia bem, outro dia bem. Quando chega lá para o 6º, 7º dia, ela para de mandar. Aí ela espera um dia que ela estiver mal para entrar em contato e falar que ela estava mal. Parece que ela prefere estar mal. Agora, será que se prefere estar mal é para aquele tradicional ganho secundário que todos nós conhecemos, ou é uma desconexão com a realidade? Tá? Então, é aquela história. Eu não sei se é Carrara Táxi ou Táxi Carrara. Até o final do último Grande Família, o Augustinho não resolveu. Então eu fico nesse mesmo impasse. Será que é uma distimia por uma doença desconexão ou é uma desconexão por conta da depressão? Eu não sei ainda. Tá? Então tem que avaliar com mais tempo. Demora para chegar a essa conclusão. Mas como a gente está falando de terapia breve, a segunda sessão a gente vai colocar mais essa lição para casa, reforçar todas as outras e fazer esse questionamento socrático com a pessoa. Então, gente, vou abrir para pergunta e a segunda sessão foi explicada. Eu gostaria, André, de pedir para você repetir esse exercício ou indicar onde posso achar já ele escrito. Qual deles? Esse do gráfico. Ah, tá. Você vai tomar os seguintes dados. Você vai pegar a pulsação a hora que você acordar sem levantar da cama. Você vai pegar a pulsação no horário que é o seu pico de atividade. Você vai pegar a pulsação a hora que você estiver deitado para dormir. Ou seja, 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Nesses mesmos 3 vezes ao dia, você vai dar 3 notas de 0 a 10. Estado de humor, triste ou alegre.
energia, estado de humor, energia e disposição. Tá? Então, Energia e disposição? Energia e disposição não seria a mesma coisa? não, tipo assim, o estado de humor. Como é que tá? Tô alegre, tô triste. Tá, peraí, são 3 que eu confundi, falei 2. O terceiro não é ansiedade, não, André, que você disse? Isso. É que Verdade. energia e disposição seriam sinônimos, né? Exato, eu errei. Ansiedade, estado de humor e... Estado de humor, ansiedade... Você falou disposição para atividade. Isso. Então, disposição para atividade, estado de humor e ansiedade, isso. Ok, obrigado. Tá, porque aí a gente vai fazer um gráfico. Por quê? Porque a evolução da pessoa, ela vai enxergar. Ela vai conseguir enxergar a própria evolução. Galera, perguntas. André, eu só não entendi o primeiro exercício. É ao levantar da cama? A pulsação, quer dizer. A pessoa vai pegar a hora que ela acordou, ela vai acordar. Ela não vai levantar, ela vai pegar o pulso dela. Que é a pulsação basal, o repouso absoluto. Aí ela vai pegar no momento de estresse dela, de pico de atividade física. Tá? Então, o momento do dia que ela tem... Por exemplo, no momento que eu estou mais sobrecarregado, eu vou ver na minha rotina qual é o momento. Tá? Aí eu pego também. Aí a hora que eu estiver deitado para dormir, que é a hora que eu relaxei. Aí nesses 3 momentos eu vou dar essas 3 notas aí. Também, que é ansiedade, estado de humor e disposição. Professor. Oi. André, pegar essa pulsação, pegar a pulsação mesmo, pulso? Tá, Marcar contar. 15 segundos e depois... E ver quantas batidas dá. Exato. Tá bem, então. Tá bem. André. Oi. Que duas. Fala, Jane. Segunda-feira eu vou estar com uma pessoa que tem tudo que você possa imaginar da nomenclatura da área. Toma muito remédio e o nível de ansiedade é absurdo. Eu não sei nem como começar isso aí. O que você acha? Então, segue a primeira sessão do protocolo, que foi o vídeo de ontem. Segue a segunda e até lá já deu para você pegar as 6 fases do protocolo. Segue esse protocolo fechado e pelo menos de ansiedade Mas você vai ajudar ela a a resolver. pessoa ter tanta medicação não interfere nisso? Não. Não. Não interfere, não. Tá bem. Eu tinha esperança dela. Não, o protocolo ele é para tirar a pessoa daquela ansiedade mais aguda mesmo. Uhum. Ok, obrigada. Nada. E aí, galera? Oi, André, boa noite, tudo bem? Tudo maravilha. André, só uma dúvida. Qual é a finalidade mesmo desse último exercício da pulsação? Eu vou passar isso para o paciente, é isso? Ele vai passar isso para você, né? No primeiro momento, é bom a gente não falar o que a gente quer com isso, tá? Certo. Mas, se ele perguntar, questionar, para não ficar no vácuo, fala assim, olha, a gente vai fazer um gráfico das suas condições fisiológicas relacionado ao seu nível de ansiedade, ao seu nível de estresse, ao seu nível de energia para atividade, só para a gente
ter uma noção da evolução disso. Entendi. Porque depois a gente vai traçar um gráfico e, ao passar do tempo, ele vai verificar que o sistema está tendo resultado. Por quê? Porque quando você diminui o seu nível de ansiedade, tanto o seu batimento em repouso e o basal, ele vai diminuindo. Ah, sim. Entendeu? Vamos supor, meu basal tá 100 batimentos por minuto. Nossa, eu tô muito ansioso, porque eu já tô acordando a milhão. Aham. Entendeu? No momento que eu controlo a ansiedade, o basal volta ao normal, que é uns 60, 70. Entendeu? Ok. Entendi, Então sim. a pessoa Obrigada. começa a perceber, é uma maneira só para provar para a pessoa que o resultado está aparecendo. Certo. E isso é muito importante na terapia, né? Qualquer uma. Demais. Ter sempre a TCC é percepção da muito. melhora. Uma TCC é muito, porque assim, ó, tem uma coisa interessante que você me fez lembrar agora. Eu estava esquecendo de passar. É o seguinte, aquela questão que a gente sempre bate na neurociência. As lembranças traumáticas são lembranças que mais prevalecem. No momento que eu fico bem 15 dias e lá para o 16º dia eu vou ter uma crise de ansiedade, eu não lembro os 15 dias que eu fiquei bem, eu vou lembrar só da crise de ansiedade. Entendeu? Então, eu tendo esse gráfico, esse acompanhamento, a pessoa convence que ela não passou mal, ela passou. Antes ela estava tendo crise todos os dias. Agora ela passou a ter Essa é a Jane. Aí ela passou a ter agora a cada 15 dias. Antes era todos os dias, depois a cada 15 dias. Aí passou para 20 dias. Ah, eu não tenho jeito. Não, peraí, você estava tendo todo dia, agora você está de 15 foi para 20, daqui a pouco é 30, daqui a pouco é um ano, daqui a pouco é uma vida. Olha a sua evolução. Seu gráfico tá igual o gráfico do Mandetta, tá indo. Nunca acha o pico. Tá certo. Obrigada, André. Excelente Obrigado. esclarecimento. Essa foi boa. Ô André, e só marca 15 segundos dos batimentos? É, porque daí a gente multiplica por 4 depois. Tá bom. André, Oi. mais uma pergunta. Esse caso que eu estou falando é um caso assim, de história de trauma, tá? Só que eu mais ou menos eu conheço, mas quero saber assim, depois eu quero trabalhar primeiro essa fase dessa Mas ansiedade está dentro agora. desse assunto da aula de hoje? Sim, está dentro. Mas eu Porque queria lembra que a começar gente com não ela. pode... Eu vou seguir o teu conselho, a gente não pode fugir do tema. Não, mas olha só, é porque eu quero saber o que fazer. Depois que eu trabalhar essa área com ela, aí eu entro na psicanálise, né? Então, daí se a gente for falar de psicanálise hoje, a gente vai fugir do tema da aula. Não. Eu estou perguntando se eu entro depois com a psicanálise. Então, hoje eu não posso te responder isso, senão eu vou fugir do tema da aula. Eu só estou te obedecendo aqui. Tá bom, eu vou perguntar no privado. Tá bom. Tá bom. É ou não é, galera? Vamos seguir a sugestão da Jane. E aí, galera, dentro do tema da aula, alguma outra pergunta? André, Oi. é a Letícia. Oi, Letícia. No caso da Madalena, toda vez eu converso com ela fala que ela tá bem. E aí, quando ela tá mal, ela vem me procurar. É mais ou menos o caso que você comentou? Então, porque aí você passa a não ser mais terapeuta e sim um conselheiro. O problema de não cobrar é isso. O trabalho, ele... E outra, é um problema. A gente... Bom, no teu caso, você é uma aluna,
você está começando. Então, para você não tem problema algum. Qualquer coisa que vier é aquela história. Quando a gente não tem nada, o 0,1 é muito, né? Então, Na temos... realidade, eu até gosto que ela venha conversar comigo, porque Uhum. aí eu tenho um feedback, aí eu pergunto pra você algumas Sim. coisas, entendeu? Então, assim, pra mim é interessante isso, ainda mais o caso dela, que teve uma evolução muito grande. Uhum. Então, no caso da Madalena, quando a gente for falar de... Guarda bem isso que eu vou te falar. Quando a gente for falar das patologias no qual a pessoa luta contra a própria melhora, o caso dela é excepcional. Entendeu? O caso dela é excepcional para a gente tratar. Entendi. Mas ela, nesse protocolo, eu utilizei um protocolo com ela, que não é esse. Tá, gente? Por que a gente está abordando esse protocolo? Porque esse protocolo, né, hoje a gente está vivendo um momento que tudo nunca foi tão assim, sabe, gente? Tudo tem que sair num resultado de pesquisa científica. E tudo que sai num resultado de pesquisa científica vira moda. Nós estamos num momento que está acontecendo isso, tá? É até essa questão da politização da Covid, que é a OMS, quem manda é a OMS, aquela coisa toda. Então saiu uma pesquisa recente falando que a terapia cognitiva comportamental breve para tratar as pessoas que estão em ansiedade por conta da pandemia seria que mais tem resultado. Tanto é que o Marco Abud disparou no curso dele e a galera toda está nesse protocolo. E se a galera do mercado hoje está todo mundo correndo para esse protocolo, eu quero que vocês também corram, porque se é que vocês vão viver disso, tem que ir aonde o dinheiro tá. Não adianta querer, não, para mim não interessa isso, eu vou só tratar psicanálise. Entendeu? E deixa de pegar os clientes, deixa de ajudar pessoas. Então é esse protocolo que é a palavra, é a bola da vez, como se diz na sinuca. Não que eu particularmente acho assim, nossa, é o melhor. Não, porque eu tenho meus protocolos que eles dão resultado. Mas já que esse é a bola da vez, vamos encaçapar, entendeu? Vamos encaçapar. Vamos cair para cima, vamos ganhar dinheiro, vamos todo mundo sobreviver e ajudar pessoas. Não adianta nadar contra a correnteza. André, agora talvez vai ter um momento, a pessoa vai começar com TCC em alguns pacientes, mas vai ter momento que a gente vai trabalhando e vai vendo pela experiência que vai ter que usar outra ferramenta. Sim. Aí pode usar, né? Não vai ficar só nessa TCC não, não é isso? Claro. Olha só, para você ter uma ideia, o grande problema da psicologia é assim, ó. Vou dar um exemplo para você. A psicanálise, o correto, o ideal deveria ser assim. A psicanálise seria a base, a estrutura base, o alicerce. Aí a pessoa teria as terapias com evento em grupo, que são várias, mas eu vou citar uma agora, que é o psicodrama em grupo e a constelação familiar. Seriam protocolos ou terapias ideal para resolver problema sistêmico, quando envolve família, onde você não tem o problema isolado. Por exemplo, o cara vai bem, a mãe vai bem, a irmã vai bem. Juntou no final de semana, vira uma desgraça. Então é um problema sistêmico, é um problema só quando depende da família, do sistema. Então, nada melhor do que um Moreno ou um Bert Hellinger. Você vai usar psicodrama de Moreno ou Bert Hellinger constelação. Maravilha.
Então, você usa a constelação para isso. Para uma ansiedade braba, de quem nunca teve ou está cheio de pau e está com ansiedade. Método básico, terapia comportamental cognitiva. Porém, eu particularmente, sempre gostei de trabalhar a TCC ligada à hipnose. Não que a hipnose seja uma abordagem, eu faço a hipnose com os conceitos da terapia comportamental cognitiva. Só que eu uso a hipnose como, numa única sessão, eu reúno tudo de um protocolo de 6 etapas, eu faço numa vez só com a hipnose. E bem potencializado. Tá? Então, eu uso a hipnose para isso. Então, você percebe que cada situação existe uma abordagem, uma técnica que melhor encaixa. Só que onde que está o problema da psicologia? Não tem um encontro. Por exemplo, o psicanalista ele quer resolver tudo com psicanálise. O terapeuta comportamental ele acha que dá para resolver tudo com a TCC. O cara que faz a hipnose, ele acha que a hipnose é tudo. E ele põe PNL como se não fosse terapia comportamental cognitiva. E é. Então o cara fala assim, eu sou PNLista. Você não sabe nem o que é, porque você é um terapeuta comportamental cognitivo que está usando métodos que levam o nome PNL, mas é a mesma coisa. Dá para fazer tudo com a hipnose baseado no TCC? Não, não dá. Tem hora que você vai precisar usar a psicanálise. Então, entende qual que é o problema? Uma pessoa que abraça uma bandeira, achar que tudo ela vai resolver com aquela bandeira. Esse é o maior problema que a gente tem hoje. É igual um marceneiro, acha que tudo vai ser resolvido com martelo, né? Com madeira, exato. Você pode fazer um portão de alumínio bem mais leve, ele quer fazer de madeira, para encharcar de água, empenar com o sol, e você vira um transtorno na sua casa. Você gasta dinheiro, derruba a árvore, tem manutenção direta, você tem que lixar e invernizar aquele portão, sendo que você poderia pôr uma folha de alumínio e colocar ali um vinil imitando madeira, você tinha um portão leve, com a mesma estética da madeira, e resolveu o problema. Você acabou de dar um exemplo maravilhoso. Entendeu? André, até na crise de ansiedade, na questão até da Marcela, que a gente está tratando ela, né? Que ela tem depressão. Uhum. O questionário também da terapia do esquema, não seria uma ferramenta boa de se iniciar? Até para saber... A teoria do esquema, do Jeff Young, vamos colocar assim, ele reuniu tudo. Ele reuniu a psicanálise com a comportamental cognitivo, com behaviorismo. Ele pegou o que cada uma tem de bom e fez um pacote. Entendeu? E por isso que é tão boa, por isso que é tão usada hoje. Que quem estuda ela tem um pouco de cada coisa ali dentro. E quando a gente vê a história dele, é como aquele professor que está lá no módulo, aquele professor fala assim, não tem como ensinar Jeffrey Young se não começar contando a história dele. Porque a sequência que ele viveu na vida acadêmica dele mostra como foi construído a abordagem. Ele começou como psicanalista, ele achou, poxa, psicanálise para coisa imediata não presta. Aí ele foi para a TCC. Aí ele viu que a TCC faltava alguma coisa, que faltava até da psicanálise. Uhum. Aí ele falou, puxa, eu tenho que juntar os dois. Daí ele foi para o behaviorismo. Ele falou, nossa, o behaviorismo não dá para ficar sozinho. Aí ele falou, quer saber de uma coisa? Vou fazer uma para mim, que envolve tudo isso. Aí ele pegou um questionário maravilhoso que ele construiu, entrevistando 5.000 presos. Aquele questionário equivale como, no mínimo, 1 ano de psicanálise tradicional. De 1 a 2 anos de psicanálise tradicional.
o questionário dele te traz um raio-x da personalidade da pessoa, não só da personalidade ligada ao comportamento e ao temperamento, em si, como essa criança do Os 0 ao traumas, 7 né? interagiu com os cuidadores e até onde a relação dos cuidadores com o paciente resultou nos esquemas iniciais desadaptativos. Os Então, ele traumas, né? traz isso para a gente. Você viu que o da Marcela deu 13 esquemas, Exatamente. Então, eu não preciso né? nem ficar Eu anos acho tirando fantástico usar dela o isso. que aconteceu. O questionário já Aham. tirou. É tipo um resumo que você já Exato. sabe ali naquele questionário, né? É como se você fosse fazer... Ó, vamos dar um exemplo. Manutenção de carro, né? Antes da injeção eletrônica, o cara tinha que desmontar o carburador inteiro, o carro inteiro, para ver o porquê que o carro estava falhando. Com a injeção, ele liga o scanner faz sozinho. Aí já fala onde está o defeito. Então, mais ou menos, o questionário dele é um scanner de injeção eletrônica. E a psicanálise está com uma manutenção do carro carburado de antigamente, que o mecânico tinha que desmontar tudinho para chegar no defeito. Muito bom isso. O terapeuta, André, eu estou considerando como o celular. Ele tem que ter várias ferramentas, o terapeuta, para usar em cada ocasião. O telefone, o celular, quando a gente está no escuro, nós É uma usamos a lanterna. lanterna. Como estamos precisando de uma conta, tem ali a calculadora. E por aí se vai. Cada Olha, ocasião. você deu um exemplo importante, um exemplo muito bom. O que faz o smartphone ser um sucesso? Ele não é a melhor máquina fotográfica, ele não é a melhor lanterna, ele não é o melhor sistema de comunicação. Tá? Por exemplo, você pegar um celular que é só celular, a qualidade do sinal é melhor. Se pegar uma lanterna, vai ser melhor que a lanterna. E se pegar uma máquina fotográfica, vai ser melhor que a câmera que tem no seu celular. Mas o que faz o sucesso dele? É não ser especializado em nada, conhecer um pouco de tudo. Isso vem corroborar com o que eu acabei de falar. Um bom terapeuta hoje, ele não tem que ser especialista. É muito especialista, ele tem que conhecer um pouco de tudo. O ideal hoje para o mercado é conhecer um pouco de tudo. Mas a pessoa não vai prosperar se não prospera, porque ele conhecendo um pouco de tudo, se faltar algo de uma especialização, ele vai ser tão bem sucedido que ele vai ter gente trabalhando para ele para atender alguma coisa que é tipo assim, olha, eu sou um técnico que não sou especialista em nada, eu sei um pouco de tudo. Mas vai ter um defeito que você vai precisar de um especialista. Mas eu sou bem sucedido, eu contrato, eu pago salário. E tenho ele para trabalhar para mim. Então, acho que o segredo da prosperidade em qualquer área hoje é saber um pouco de tudo. Pode parar e pensar. André, Oi. além de saber um pouco de tudo, é o que eu falo sempre aqui, tem que ter sensibilidade também para saber o que vai trabalhar, né? Sim. Não adianta você saber o que tem que fazer e não perceber o que teu paciente ou teu interagente precisa, né? Se você não souber identificar tudo isso, não vai adiantar nada. Então tem que estar ligado foco, em né? várias situações. Ter foco. Exatamente isso. É você saber identificar o que ele precisa. Qual é a maior urgência do indivíduo, né? Se ele está com depressão, se ele está ansioso, se ele está com síndrome do pânico, se ele tem um estresse pós-traumático. E aí você vai escolher a técnica que mais se adequa a essa situação. Exatamente. Isso a gente pode chamar de sensibilidade.
sensibilidade do terapeuta. Acho que desenvolver essa sensibilidade é o fator mais importante. Empatia. É. Isso a gente desenvolve também com a prática do dia a dia, né? Exatamente. Não adianta ficar desesperado e falar, não, mas eu tenho que aprender agora. Você aprende com a prática. Desesperado fica pessoas como eu já passei por isso e vários outros profissionais que não tinham uma sociedade que tinha mentoria. Meu sonho era ter uma pessoa para poder ligar. Sim. Meu sonho era ter um André, um professor que eu pudesse ligar a qualquer momento do dia para ele. Tudo bem que não seja qualquer momento, que seja a tarde toda, de segunda a sexta. Saber que ele ia me atender e falar, professor, me ajuda que eu estou com um caso assim, assim, assado. Isso é o mais difícil para quem está começando. Ter um apoio é a melhor situação, né? Não tem preço. Mentoria, no início, não tem preço. Olha, tem profissionais hoje, eu tenho uma prima que eu tenho muito pouco contato com ela. Depois, se vocês quiserem pesquisar no Google, ela chama Beatriz Helena Cardella. Meu sobrenome, o correto seria Cardella, com A. Acabou dando errado algumas grafias de alguns irmãos. Meu pai ficou com I, meu pai não corrigiu, mas meu sobrenome é Cardella. Vocês colocam lá, Beatriz Helena Cardella. Vocês vão ver a quantidade de livros que ela tem. Ela é uma das escritoras gestaltianas mais top do Brasil. Eu não tenho muito contato com ela, muito raramente eu encontro. Mas ela vive disso hoje. Ela vive de escrever livros e dar mentoria. Então, ela já foi professora universitária e já atendeu de tudo quanto é jeito que você imaginar. Ela já clinicou em todas as áreas, inclusive psicanálise. E ela dá mentoria para os recém-formados. Então, recém-formado vai abrir uma clínica. Às vezes ele pensa assim, nossa, eu vou fazer uma especialização. Quanto é que vai me custar essa especialização? Vai me custar R$100 mil.